Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre como preparar e transmitir mensagens bíblicas. Eu sou o professor Josias e gostaria inicialmente de passar algumas informações importantes sobre esse curso. O acesso a todas as aulas é gratuito, a todo o nosso conteúdo. Esse curso é composto por aulas gravadas em vídeo e textos para que você leia e se aprofunda. E todos esses conteúdos podem ser acessados através dos links que nós estamos disponibilizando pelas redes sociais. Só quero lembrar você que, caso você perca uma das nossas aulas, as aulas estão gravadas e você pode acessá-las, você pode assisti-las na hora em que você desejar, durante os 7 dias da semana e durante 24 horas do dia. Então a nossa plataforma sempre vai estar no ar, disponibilizando para você esses conteúdos dessas aulas que vão ajudar você a ter um conhecimento mais profundo sobre como preparar mensagens bíblicas e transmiti-las para as pessoas. Bem, ao fim desse curso você também pode solicitar um certificado, mas isso é opcional. Você, mesmo que não solicite o certificado, tem acesso gratuito às aulas. E caso deseje obter a certificação, será cobrada uma pequena taxa simbólica para a emissão do certificado, ok? Mais informações vão ser dadas durante o decorrer do curso. Bem, nessa primeira aula, nós vamos inicialmente falar sobre o sermão temático. E eu gostaria de falar acerca da classificação dos sermões. Há muitos tipos de sermões e existem vários meios de classificá-los. Na tentativa de classificar os sermões, os autores de obras sobre pregação bíblica, sobre como preparar estudos bíblicos, que são obras homiléticas, eles usam definições diversas que às vezes se sobrepõem ou causam algumas dúvidas. Alguns escritores eles classificam os sermões de acordo com o conteúdo ou assunto, outros segundo a estrutura e ainda outros quanto ao método psicológico usado no momento da apresentação da mensagem. Existem outros métodos, mas talvez o menos complicado seja a classificação em sermões temáticos, textuais e expositivos. E nós estudaremos a preparação de mensagens bíblicas examinando esses 3 tipos principais. Eu gostaria de definir o que é o sermão temático. Começaremos a apresentação do sermão temático com uma definição que, se o estudante compreender bem, ele terá dominado os elementos básicos da redação temática. Então, sermão temático, e você pode acompanhar a definição aí na sua tela, é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. E eu gostaria de examinar com mais cuidado essa definição. A primeira parte afirma que as divisões principais devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Isso significa, pessoal, que o sermão temático tem início com um tema ou tópico. Note bem que eu estou tratando como palavras semelhantes tema e tópico, e as partes principais desse sermão consistem em ideias que derivam deste tema ou tópico principal. Então essa é a nossa definição de sermão temático. A segunda parte dessa definição declara que o sermão temático não requer um texto como base de sua mensagem. Vocês vão entender isso melhor. Isso não significa que a mensagem do sermão temático não seja bíblica, mas apenas que a fonte do sermão temático não é um texto bíblico. É uma ideia, é um conceito, é um tema. Um tema que será pesquisado na Bíblia e os pontos de cada sermão temático vão estar baseados em textos bíblicos. A gente vai ver isso com mais profundidade mais à frente. Entretanto, para termos a certeza de que o conteúdo da mensagem será totalmente bíblico, devemos principiar o sermão temático com um assunto ou tópico tirado da Bíblia. Então, as principais divisões do sermão temático devem basear-se nesse tópico ou nesse tema. E cada divisão principal deve se apoiar numa referência bíblica. Os versículos nos quais se apoiam as divisões principais do sermão temático devem ser, portanto, em geral, extraídos de porções bíblicas mais ou menos distantes umas das outras. Vamos dar um exemplo aqui para vocês de sermão temático.
A fim da gente compreender com maior clareza, nós vamos trabalhar juntos nesse esboço simples que você pode visualizar. Escolheremos como tema razões para a oração não respondida. Então, nosso tema ou tópico é razões para a oração não respondida. Note que não estamos usando um texto para apoiar ou fundamentar esse tema, mas um tema que obviamente é bíblico também. Na Bíblia nós vamos encontrar textos que têm relação com esse tema. E desse tema nós vamos tirar as nossas divisões principais. Portanto, precisamos descobrir o que é que a Bíblia apresenta como razões para a oração não ser respondida. E meditando em várias partes das Escrituras, pessoal, nós vamos perceber que em vários textos bíblicos referentes ao nosso tema, nós vamos encontrar ideias e conceitos que podem ser utilizados para que possamos extrair os pontos desse sermão. Por exemplo, lá de Tiago, capítulo 4, 3, nós vamos tirar o primeiro ponto, que é a primeira causa da oração não ser respondida, que é pedir mal. Lá de Salmo 66, 18, nós vamos tirar o segundo conceito, o segundo ponto, a segunda causa que impede a oração de ser respondida, que é o pecado no coração. Lá de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, temos o terceiro conceito, que é duvidar da palavra de Deus. Lá de Mateus, capítulo 6, versículo 7, temos o quarto conceito, que são as vãs repetições. Provérbios 28, 9, temos ali como causa a desobediência à palavra de Deus. Em 1 Pedro 3, 7, temos aqui um sexto ponto, que seria o procedimento irrefletido nas relações conjugais. Observe que todos esses pontos desse esboço de sermão temático, eles possuem uma causa para a oração não respondida. Aqui nós temos um esboço temático bíblico cujas divisões principais, elas vêm do tema, elas derivam do tema e são razões para a oração não ser respondida. E todas estas razões são sustentadas por um versículo bíblico. Depois eu peço a você que leia estes versos que estão aí, para que você possa aprofundar o seu conhecimento desse esboço que está aí colocado para você. Observe que há uma unidade de pensamento, isso é muito importante. Há uma unidade de pensamento entre esses pontos. É preciso observar que, segundo o exemplo dado acima, o sermão temático contém uma ideia central. Observe que a ideia central são causas para a oração não ser respondida. Então, em outras palavras, esse esboço trata de um único tema, a saber, como já disse, razões para que a oração não tenha resposta. Podemos pensar em muitos outros fatores referentes à oração. A gente poderia elaborar um sermão temático com muitos outros fatores. Por exemplo, a gente poderia falar sobre o significado da oração. A gente poderia preparar um sermão temático com o tema a importância da oração, o poder da oração, os métodos da oração, os resultados obtidos da oração. Então poderíamos, sobre a ideia ou o conceito de oração, criar muitos sermões temáticos com temas diferentes que vão apresentar esse conceito em perspectivas ou ângulos diferentes. Contudo, a fim de nos mantermos fiéis à definição do sermão temático, devemos basear no tema escolhido as principais partes do esboço, como está aí nesse exemplo, e é isso que vai delimitar a nossa exposição ou a ideia que vai ser desenvolvida a partir do tema. Então, pessoal, isso é muito importante. Bem, vamos falar sobre os tipos de temas. A Bíblia trata de todas as fases concebíveis da vida e das atividades humanas. Ela também revela os propósitos de Deus na graça para com os homens, no tempo e na eternidade. Então a Bíblia é completa porque ela apresenta tudo aquilo que o homem precisa, seja ele de que época for. Assim, pessoal, a Bíblia contém uma fonte inesgotável de temas, dentre os quais o pregador pode selecionar material para as mensagens temáticas adequadas a toda ocasião e condição em que as pessoas se encontrem. Mediante o garimpar constante e diligente da palavra de Deus, o homem de Deus ele enriquecerá a sua alma
ou a sua própria alma com pepitas preciosas da verdade divina, possibilitando-lhe partilhar sua riqueza espiritual com outras pessoas, de modo a enriquecê-los também nas coisas que têm importância no tempo e na eternidade. E a gente observa que do vasto tesouro escrito, isso aí está na sua telinha, nós podemos encolher temas como variados, como a influência do bem, as pequenas coisas que Deus usa. Nós poderíamos escolher diversos temas para sermões temáticos importantes, porque a Bíblia ela é inesgotável para nós. Mais adiante, você verá os princípios básicos que são necessários para a construção das divisões principais dos esboços temáticos. Já vimos isso num exemplo anterior, mas vamos aprofundar essa forma de construir as divisões principais dos sermões temáticos. E o exame desses esboços que nós vamos apresentar para vocês, a título de exemplo, mostrará que eles não apenas possuem um tema ou tópico, mas também possuem um título. O título do sermão temático difere ou é algo diferente do tema ou do tópico. E a gente vai ver isso mais à frente também. Apresentamos uma explicação completa, vamos apresentar para vocês, também daquilo que é o assunto, tópico, tema e título do sermão temático. Nós vamos ver todos esses conceitos nas próximas aulas. Para nossos propósitos presentes, contudo, é bom notar que assunto, tópico e tema são sinônimos. Não esqueça disso. Assunto, tópico e tema são sinônimos, são ideias semelhantes. Uma palavra está sendo tomada como outra aqui, tá bom, pessoal? Então o título, por outro lado, é o nome dado ao sermão. O título é diferente do assunto, tópico e tema. O título é uma coisa muito diferenciada. E a gente vai ver que mais à frente que ele deve ser atraente e interessante. Vamos aprender algumas estratégias ou técnicas para criar títulos de sermões que sejam interessantes e chamativos. Bem, como escolher temas para o sermão? Aplicando-se você que é aluno ao estudo temático da Bíblia, você descobrirá uma variedade grande de tópicos que às vezes não saberá nem como escolher um tema apropriado para uma mensagem. Às vezes a gente fica até com dúvidas sobre que tema escolher diante de uma infinidade de temas ou tópicos que podem ser encontrados nas Escrituras. Então, na escolha do tema ou na seleção do tema, nós em primeiro lugar devemos buscar a direção do Senhor. Então, busque a direção do Senhor que nos dará, à medida que passarmos tempo em oração, em meditação na palavra de Deus, nos dará o direcionamento correto. Outros fatores também podem influir na escolha de um assunto ou de um tema, que pode ser determinado para o pastor, para o pregador, ou a pessoa que vai comunicar a mensagem, né? Que é, por exemplo, a ocasião. Às vezes é um casamento, um batismo, uma festa de aniversário. Cada ocasião dessa, ela tem temas específicos que podem ser expostos e tratados. E, além disso, essas condições existentes numa determinada congregação vão indicar também a necessidade ou conveniência de um determinado tópico ou tema apropriado para aquela circunstância. Então, pessoal, é muito importante que a gente atente para qual é a situação, qual é o momento, qual é a necessidade, qual é o perfil daquelas pessoas que vão receber a mensagem bíblica que será comunicada e compartilhada com todos eles. Então, como escolher o tema do sermão temático? Vamos para um exemplo agora, um exemplo de um sermão temático. Então, o sermão temático, apesar de não se basear, como eu disse, num texto bíblico, o ponto de partida para a criação dele deve ser uma ideia sobre a qual nós construímos um esboço temático que pode ser um versículo bíblico. Por exemplo, lá em Gálatas 6,7, diz assim: quanto ao mais, deixa eu colocar o texto aqui para vocês, quanto ao mais, ou quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Essa palavra aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo.
E não há dúvida de que Paulo, nessa passagem, ele se refere às cicatrizes que foram deixadas em seu corpo pelos perseguidores, cicatrizes que eram marcas visíveis de que ele pertencia a Cristo para sempre. Algumas fontes extra-bíblicas revelam que quando Paulo escreveu essas palavras, o ferrete era usado não apenas para marcar animais, mas também seres humanos, deixando marcas na carne que jamais poderiam ser apagadas ou removidas. Pelo menos 3 tipos de pessoas exibiam cicatrizes desse tipo, que eram, em primeiro lugar, os escravos, né, que eram posse dos seus senhores, às vezes também os soldados, que marcavam a si mesmos com o nome do general a quem serviam como prova de sua total devoção à causa, e tinham também os devotos de alguma religião ou de alguma crença que se apegavam para o resto da vida a um templo ou a divindade que era naqueles lugares adorado. Então Paulo aqui fala sobre as marcas também que ele tinha no seu corpo por ser um discípulo de Cristo. Bem, voltando aqui ao nosso exemplo, como resultado de toda essa informação, nós vamos construir esse esboço temático que está sendo apresentado aí para vocês. O título, como eu disse, ele é diferente do tema. Observe aí que o título é As Marcas de Jesus e o tema é As Marcas de um Crente Dedicado. No ponto 1, você vai observar no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3, que cada ponto desse corresponde a uma marca de um crente dedicado. A primeira delas é que a marca do crente dedicado, como um escravo, ele leva a marca da posse do mestre a quem ele pertence. Isso está lá em 1 Coríntios 6,19, Romanos 1,1. Depois lê esses textos para que você aprofunde o seu conhecimento bíblico dos pontos que estão sendo colocados. No ponto 2, o crente também apresenta marcas como soldado, primeiro como escravo, depois como soldado. Então o crente dedicado ele leva a marca da devoção ao comandante a quem serve. Isso está em 2 Timóteo 2,3 e 2 Coríntios 5,15. E em terceiro lugar, ele também leva a marca de um crente dedicado como devoto, quando ele é um adorador do mestre, a quem venera. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 20, e 2 Coríntios 4, 5. Pessoal, com essa explicação, nós vamos finalizar a nossa primeira aula. Eu peço a você que leia todo o texto que está colocado aqui para você, disponibilizado junto com esse vídeo. Em cada videoaula você vai ter um texto para ler. No final, você, se desejar, você pode solicitar um certificado ou então apenas adquirir conhecimento, que é o bem mais precioso que nós necessitamos ter acerca da palavra do Senhor. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos tratar de aprofundar alguns princípios importantes para a elaboração de sermões temáticos. Fique firme. Na próxima semana nós vamos prosseguir com o nosso curso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos e até a próxima aula.